Descobri que minha família escondia a verdade sobre meu irmão. Sempre que alguém me pergunta quando percebi que algo estava errado na minha família, eu lembro daquela noite em específico. Eu tinha 16 anos, e estávamos todos à mesa, meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha e eu. Era um jantar comum, macarrão com molho de tomate, mas havia algo no ar, uma tensão estranha. Meus pais trocavam olhares discretos, e minha irmã evitava me encarar. Eu perguntei se estava tudo bem, mas eles desviaram o assunto rapidamente. Na época, achei que fosse apenas mais uma discussão de adultos que não queriam compartilhar comigo. Mas agora, olhando para trás, percebo que foi o primeiro indício de que havia um segredo enorme sendo escondido, algumas semanas depois. Mexendo no sótão em busca de cadernos velhos, encontrei uma caixa cheia de álbuns de fotos. Até aí, nada de estranho. Mas em um dos álbuns, notei que havia várias páginas arrancadas. O espaço vazio chamava atenção, como se alguém tivesse feito questão de esconder algo dali. Mais curioso ainda, em uma das poucas fotos que restaram, aparecia um bebê que eu não reconhecia. Minha mãe estava segurando essa criança, sorrindo, e meu pai ao lado. O problema é que a foto parecia datada de quando eu já tinha nascido. E eu não me lembrava de nenhum irmão caçula. Fiquei confuso, mas não quis perguntar de imediato. Guardei aquilo na cabeça. Numa noite qualquer, acordei para beber água e ouvi meus pais conversando na cozinha. A voz da minha mãe estava baixa, mas tensa. Ele vai descobrir. Não dá para esconder para sempre, meu pai respondeu, firme. Enquanto eu estiver aqui, ele nunca vai saber. Meu coração disparou. Eles estavam falando de mim? Tentei me aproximar para ouvir mais, mas acabei esbarrando na porta. O silêncio foi instantâneo. Minha mãe apareceu no corredor segundos depois, sorrindo forçado, como se nada tivesse acontecido. Perguntou por que eu estava acordado e me mandou de volta para a cama. Foi nesse momento que percebi, minha família estava escondendo algo de mim. Algo grande. E, pela primeira vez, comecei a me perguntar se eu realmente conhecia a história da minha própria família. Alguns meses depois, minha irmã fez 20 anos. A casa estava cheia de familiares, tios, primos, até vizinhos. Tudo parecia normal, até que um dos meus tios, já meio bêbado, fez um comentário estranho enquanto abraçava minha irmã. Quem diria, hein? Depois de tudo o que aconteceu, você está aqui, firme e forte. Minha irmã forçou um sorriso, mas eu percebi que ela ficou desconfortável. Olhou rapidamente para meus pais, que logo cortaram o assunto, mudando para trivialidades. Naquele momento, senti aquela mesma sensação de algo fora do lugar. Depois da festa, perguntei a ela o que meu tio quis dizer, mas ela apenas respondeu, não é nada. Coisa de adulto. O jeito como ela evitava meus olhos me deixou ainda mais desconfiado. Uma tarde, cheguei em casa mais cedo da escola. Meus pais ainda estavam no trabalho, e minha irmã não tinha voltado da faculdade. Decidi mexer no armário do corredor, onde sempre ficavam papéis antigos. No fundo, atrás de caixas de contas, encontrei uma pasta de plástico azul. Dentro havia documentos, certidões, exames médicos e uma certidão de nascimento. Só que o nome no papel não era o meu, nem o da minha irmã. Era de uma criança chamada Gabriel. O detalhe que mais me assustou foi a data. Gabriel teria nascido 2 anos depois de mim. Mas eu não tinha nenhum irmão chamado Gabriel. Eu fiquei ali, com o coração disparado, encarando aquele papel como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir. Quem era essa criança? O que aconteceu com ela? Quando ouvi a porta se abrir, guardei tudo às pressas e fingi estar assistindo TV. Minha mãe entrou na sala sorrindo, mas seus olhos pousaram direto na estante do corredor. Era como se ela soubesse exatamente o que eu tinha feito. Mais tarde naquela noite, não aguentei e fui até a cozinha onde minha mãe lavava a louça. Perguntei diretamente, quem é Gabriel? Ela congelou, a esponja escorrendo espuma pelos dedos. Por alguns segundos, pensei que ela ia me responder, mas em vez disso ela suspirou, enxugou as mãos e disse apenas, você não deveria ter mexido naquela pasta. Depois, se virou e saiu da cozinha, me deixando sozinho. Aquilo me corroeu por dentro. O nome Gabriel ficou martelando na minha cabeça como um eco. Pela primeira vez, tive certeza absoluta, minha família estava escondendo alguém de mim, e eu estava disposto a descobrir, mesmo que tivesse que cavar até o fundo das mentiras deles. Depois daquela noite, fiquei obcecado. Mal conseguia prestar atenção na escola, só pensava em Gabriel. Alguns dias depois, esperei meus pais dormirem e fui até o computador da sala. Era antigo, mas tinha uma pasta cheia de arquivos organizados por ano. Vasculhei tudo, fotos, documentos escaneados, até cartas digitalizadas. No meio disso, encontrei uma foto nomeada apenas como G, meu coração quase parou. Era a mesma criança do álbum de fotos no sótão. Cabelos castanhos claros, um sorriso enorme.
O mais perturbador era a semelhança comigo. Ele parecia meu irmão mais novo. Mas ao mesmo tempo havia algo estranho em seus olhos. Uma tristeza, talvez, antes que eu conseguisse abrir mais arquivos, ouvi passos no corredor. Fechei tudo rápido, mas fiquei com aquela sensação de que eu estava cada vez mais perto da verdade, alguns dias depois, durante o jantar. Criei coragem. Perguntei na frente de todos, quem é Gabriel? A reação foi instantânea. Minha irmã abaixou a cabeça, minha mãe largou os talheres e meu pai me encarou com uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Onde você ouviu esse nome? Ele gritou, a voz ecoando pela sala. Eu vi na pasta. Encontrei uma certidão, respondi, tentando parecer firme, mesmo com o coração disparado. Meu pai bateu com força na mesa, o som metálico dos talheres vibrando. Você não tinha o direito de fuçar. Ele gritou. Minha mãe tentou intervir, mas ele se levantou e saiu da cozinha, deixando um silêncio pesado atrás de si. Eu tremia, mas ao mesmo tempo senti um certo alívio. O fato de meu pai reagir daquela forma era a confirmação de que Gabriel existiu. Naquela mesma noite, minha irmã bateu na porta do meu quarto. Ela entrou, fechou a porta atrás de si e disse em voz baixa, para de procurar. Você não faz ideia do que está mexendo, então me explica. Eu rebati. Quem é Gabriel? Ela parecia prestes a chorar, mas apenas balançou a cabeça. Se você soubesse. Não conseguiria olhar para o pai da mesma forma. Antes que eu pudesse insistir, ela saiu do quarto correndo. Fiquei ali, sozinho, com aquela frase ecoando na minha mente. O que meu pai poderia ter feito de tão terrível que faria minha irmã falar aquilo? E foi nesse momento que eu comecei a ter medo. Não só do segredo, mas do meu próprio pai. Alguns dias depois da explosão do meu pai, encontrei algo inesperado. Minha irmã deixou a mochila dela aberta no sofá enquanto tomava banho, e dentro havia um caderno. Não costumo mexer nas coisas dela, mas algo me chamou a atenção. Entre as páginas, havia um bilhete dobrado, já amarelado pelo tempo. Abri com cuidado. A caligrafia era infantil e dizia: Mamãe, papai está bravo comigo de novo. Eu não queria fazer bagunça. Eu juro que vou me comportar. Não deixa ele me bater, por favor. Gabriel, meu estômago revirou. Eu nunca tinha lido nada que me deixasse tão mal. A letra era de criança, mas carregava um peso enorme. Eu não queria acreditar que fosse verdade, mas tudo apontava para o mesmo lugar. Meu pai não apenas sabia de Gabriel, como também tinha sido cruel com ele. Naquela noite, sentei no sofá com minha mãe quando ela voltava do trabalho. Entreguei o bilhete sem dizer nada. Ela olhou para o papel e, por um segundo, seu rosto desabou. Mas logo respirou fundo, dobrou novamente e disse: Onde você achou isso? Contei sobre a mochila da minha irmã. Minha mãe fechou os olhos, como se estivesse tentando encontrar coragem. Tem coisas que você ainda não entende. Murmurou. Seu pai já não é o mesmo de antes. Eu insisti. O que ele fez com o Gabriel? Ela me encarou, os olhos marejados, mas não respondeu. Apenas se levantou, guardou o bilhete no bolso e foi para o quarto. Aquilo me deixou com mais raiva do que nunca. O silêncio dela era uma confirmação ainda mais dolorosa do que qualquer palavra. Dias depois, minha irmã entrou no meu quarto à noite. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado muito. Eu não aguento mais, ela disse, a voz trêmula. Você merece saber, meu coração disparou. Finalmente, alguém ia me contar a verdade. O Gabriel era nosso irmão. Só que ele não está mais aqui. Engoli seco. Como assim, não está mais aqui? Onde ele está? Ela mordeu os lábios, hesitou, e então disse apenas: ele morreu. As palavras me atingiram como uma facada. Minha mente girava, cheia de perguntas. Como? Quando? Por quê? Mas minha irmã não respondeu mais nada. Apenas chorou em silêncio, e saiu do quarto. Foi a primeira vez que percebi que o segredo da minha família não era apenas sobre alguém escondido. Era sobre uma morte. Depois da revelação da minha irmã, eu não consegui mais ficar parado. Se Gabriel morreu, devia haver registros. Num sábado de manhã, inventei que ia estudar na biblioteca, mas fui até o cartório da cidade, esperei minha vez e pedi para consultar registros antigos. Usei o nome completo da certidão que eu tinha visto. O atendente digitou por alguns minutos, olhou a tela e depois me encarou de forma estranha. Você é parente direto? Perguntou. Assenti com a cabeça, tentando parecer confiante. Ele imprimiu um papel e o colocou sobre o balcão. Meus olhos percorreram as linhas rapidamente. Gabriel Cardoso. Data de nascimento: 2004. Data de falecimento: 2009. Meu coração disparou. Ele tinha morrido com apenas 5 anos.
Mas o que me deixou gelado foi a causa: trauma craniano, circunstâncias indeterminadas. Na volta para casa, passei pela rua de trás onde morava o Sr. Aníbal, um vizinho idoso que sempre me cumprimentava. Ele me chamou no portão. Você é o filho do Cláudio, não é? Perguntou, referindo-se ao meu pai. Confirmei, e ele fez uma pausa longa antes de continuar. Eu lembro do seu irmãozinho, o Gabriel. Ele vinha brincar aqui às vezes. Era um bom menino. Meu estômago revirou. O senhor sabe o que aconteceu com ele? Perguntei, quase sem ar. Aníbal suspirou. Só sei que, naquela noite, ouvi gritos muito altos vindo da sua casa. Depois, nunca mais o vi. Sua mãe chorava muito, mas seu pai... Bom, ele dizia para todo mundo que tinha sido um acidente. Eu agradeci, tentando disfarçar o choque. Mas por dentro, uma raiva surda começou a crescer. Naquela noite, fiquei acordado até tarde. A imagem da certidão, as palavras do vizinho, tudo ecoava na minha cabeça. Foi então que me lembrei do porão, um espaço que quase nunca era usado. Meu pai sempre dizia que estava cheio de tralhas e que não valia a pena mexer lá. Esperei a casa silenciar e desci. O cheiro de mofo era forte. Entre caixas e móveis cobertos por lençóis, encontrei uma pequena caixa de madeira, trancada com cadeado. Tentei forçar, mas não conseguia abrir. Mesmo assim, só de segurar aquela caixa, senti que ela guardava algo que minha família não queria que eu visse. Enquanto voltava para o meu quarto, ouvi passos pesados no corredor. Era meu pai. Ele me viu com a lanterna na mão e perguntou, com a voz baixa e perigosa, o que você estava fazendo lá embaixo? Naquele instante, percebi que, se eu não tivesse cuidado, talvez acabasse tendo o mesmo destino que Gabriel. Depois que ele me pegou com a lanterna na mão, meu pai ficou me encarando por longos segundos. O silêncio era insuportável. Você andou mexendo em coisas que não devia, ele disse, com a voz baixa, mas carregada de raiva contida. Eu só estava olhando umas caixas velhas, respondi, tentando parecer calmo. Ele se aproximou devagar, até ficar a poucos centímetros de mim. Se eu descobrir que você andou atrás de coisas sobre o Gabriel, você vai se arrepender. Senti a ameaça na pele. O jeito que ele disse o nome do meu irmão me fez tremer. Foi a primeira vez que meu pai me pareceu não apenas severo, mas perigoso. Na manhã seguinte, minha mãe entrou no meu quarto antes de eu sair para a escola. Ela estava pálida, parecia não ter dormido. Eu ouvi o que aconteceu ontem, disse, fechando a porta atrás de si. Você precisa parar, antes que seja tarde. Eu não vou parar. Respondi, com lágrimas nos olhos. Ele matou o Gabriel, não foi? Ela levou as mãos ao rosto, chorando em silêncio. Depois de alguns segundos, balançou a cabeça. Não foi assim. Pelo menos, não exatamente. Minhas pernas ficaram bambas. Então me conta. O que aconteceu? Ela respirou fundo. Foi uma noite horrível. Seu pai perdeu o controle. Mas não posso te dizer mais nada. Se ele descobrir que estou falando, não sei o que pode fazer. Ela saiu rapidamente, me deixando com uma mistura de raiva, medo e uma sensação insuportável de impotência. No fim daquela semana, minha irmã me chamou para conversar no quintal. O rosto dela estava abatido, mas havia uma determinação nova em seus olhos. Eu não aguento mais viver nessa mentira, disse. Se você realmente quer saber a verdade, a gente precisa sair daqui. Meu coração disparou. Sair daqui. Como? Ela explicou que tinha guardado algumas coisas do Gabriel, escondidas fora de casa, na casa de uma amiga de confiança. Entre elas, um diário. Se você ler, vai entender tudo. Mas precisamos ser rápidos. Se o papai descobrir, ele enlouquece. Aceitei sem hesitar. Era a primeira vez que eu via uma chance real de descobrir a verdade completa, só que, naquela noite, percebi que meu pai já desconfiava. Ele começou a trancar a porta do porão com chave e a vigiar cada passo meu. Era como se ele soubesse que o cerco estava se fechando. No sábado seguinte, minha irmã me acordou cedo. É hoje, disse, firme. Saímos de casa sem chamar atenção, dizendo que íamos à padaria. Mas, em vez disso, pegamos o ônibus para o bairro vizinho. O coração batia forte, como se estivéssemos cometendo um crime. A amiga dela, Júlia, nos esperava em frente a uma casa simples. Sem muitas palavras, levou-nos até o quarto e abriu uma gaveta. Lá dentro havia uma caixa de sapatos. Ele escreveu isso, disse minha irmã, colocando a caixa nas minhas mãos. Dentro, havia cadernos pequenos, rabiscados com letra infantil. Era o diário do Gabriel. Sentamos lado a lado e começamos a ler. No início, eram coisas de criança, desenhos de carrinhos, anotações sobre o cachorro do vizinho, histórias inventadas. Mas, a partir de certo ponto, as palavras mudaram de tom. Hoje o papai ficou bravo porque eu derrubei suco no tapete. Ele me trancou no quarto. Eu chorei muito,
Mamãe tentou me proteger, mas ele não deixa. Disse que se eu contar para alguém, vai me mandar embora. Eu caí da escada porque ele me empurrou. Disse que foi sem querer, mas doeu muito, cada página era um soco no estômago. O Gabriel não escrevia com ódio, mas com medo. Era um menino tentando entender por que o próprio pai o tratava daquela forma. Na última entrada, a caligrafia estava trêmula, ele está gritando de novo. Disse que vai me ensinar uma lição. Eu não quero, as palavras paravam ali. Não havia continuação, eu estava em choque. Chorava sem perceber, as mãos tremendo ao segurar aquele diário. Minha irmã também chorava, mas havia um alívio estranho em seus olhos. Agora você entende, disse. A gente viveu anos tentando esquecer, mas não dá mais. No caminho de volta, meu corpo inteiro tremia. Eu não sabia como encarar meu pai depois daquilo. Cada palavra do diário era uma acusação silenciosa, impossível de ignorar. Quando chegamos em casa, o carro do meu pai já estava na garagem. Assim que entramos, ele estava de pé na sala, os braços cruzados. Onde vocês estavam? Perguntou, a voz fria, quase controlada demais. Olhei para minha irmã, que segurava a caixa apertada contra o peito. Foi nesse instante que percebi, ele já sabia que tínhamos descoberto. E, pela primeira vez, eu não sabia se conseguiríamos sair vivos daquela casa. Meu pai continuava parado no meio da sala, os olhos fixos em nós. O ar estava pesado. Sufocante. Eu perguntei onde vocês estavam, repetiu, dessa vez mais alto. Minha irmã tentou responder, mas a voz falhou. Então eu dei um passo à frente e falei, segurando o diário em minhas mãos, nós sabemos. Sobre o Gabriel. Sobre o que você fez com ele, a expressão do meu pai mudou. Por um instante, vi algo entre raiva e medo em seus olhos. Ele avançou em minha direção, mas minha mãe apareceu na porta da cozinha, pálida, segurando um copo de água que quase caiu no chão. Cláudio, chega! Gritou ela. Eles têm o direito de saber. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai respirava pesado, os punhos fechados. Então, quase cuspindo as palavras, disse, vocês querem a verdade? Pois bem. O Gabriel era fraco. Chorava por tudo. Eu tentei educar, mas ele não aprendia. Naquela noite, ele caiu. Foi um acidente. Minha irmã começou a chorar. Não mente mais, papai. Eu vi. Eu estava lá. Gritou ela. Você bateu nele. Ele bateu a cabeça na quina da mesa e você só ficou olhando. Minha mãe caiu no choro, cobrindo o rosto com as mãos. Meu pai não respondeu. Apenas ficou imóvel, como uma estátua. Esse silêncio foi pior que qualquer grito. Era a confirmação que eu precisava. Eu senti meu corpo inteiro tremer, mas ao mesmo tempo uma força nova nasceu dentro de mim. Pela primeira vez, não tive medo de encará-lo. Peguei o telefone fixo da sala com as mãos trêmulas. O que você está fazendo? Meu pai perguntou, a voz baixa e perigosa. O que devia ter sido feito há anos? Respondi, discando o número da polícia. Minha mãe tentou me impedir no início, mas logo desabou no chão, chorando, e murmurou, chega. Chega. Não dá mais. Minha irmã ficou ao meu lado, segurando firme meu braço. Do outro lado da linha, expliquei tudo. Nome, endereço, pedi socorro. Meu pai não tentou me impedir. Ele apenas se sentou no sofá, derrotado. Com o olhar vazio, minutos depois, as sirenes iluminaram a rua. Quando os policiais entraram, parecia que um peso insuportável finalmente tinha sido arrancado de dentro da casa. Meu pai foi levado algemado. Minha mãe, em choque, abraçava minha irmã. Eu fiquei parado no meio da sala, sentindo que nada voltaria a ser o mesmo. O silêncio daquela casa nunca mais foi só silêncio. Era um eco, a lembrança de Gabriel, que finalmente tinha sido ouvida. Se gostou desta história, inscreva-se e ative o sininho. Isso ajuda o canal a crescer e traz mais histórias do Reddit.